Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O nosso vídeo de hoje é um vídeo totalmente diferente daquele que vimos gravando nos últimos dias. Hoje nós vamos tratar de um tema inusitado, sui generis, no canal. Um tema também pouco enfatizado, pouco abordado. Hoje nós vamos falar sobre genealogia. E eu escolhi como tema uma genealogia cheia de imperfeições. Uma genealogia cheia de imperfeições. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar e bendizer pela Tua fidelidade, amor, graça e misericórdia. Venho também pedir a iluminação do Teu Espírito, sabedoria do alto, para tratar de um tema tão delicado como esse que o Senhor colocou no meu coração. Abençoa o Teu povo, derrama a Tua graça e capacita-me, porque dependo totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é um tema que chama bastante atenção. Uma genealogia cheia de imperfeições. De que genealogia eu estou falando? Bom, na verdade nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. E é curioso que sempre quando nós vamos à Bíblia para fazer uma leitura, é muito comum a gente pular as genealogias, visto que elas estão repletas de nomes, a começar lá em Gênesis capítulo 4 e 5, onde nós temos ali algumas genealogias, e depois em outras partes da Bíblia também são genealogias intermináveis, com muitos nomes, e as pessoas têm aquele hábito de pular as genealogias e não atentar para a peculiaridade de cada nome. Como eu sou uma pessoa que tem um espírito irrequieto, sou muito, assim, uma pessoa curiosa, gosto de saber o significado e tudo mais, então eu me prendo a ler muitas vezes as genealogias. E lendo aqui esta genealogia de Jesus, acabei me deparando com, assim, alguns fatos curiosos. E vale ressaltar que a genealogia de Jesus, ela aparece nos evangelhos sinóticos. Que você tem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e são chamados de sinóticos porque a própria etimologia da palavra já inspira o seu significado. É sinótico, visto de um mesmo ponto de vista. Eles vão apresentar o relato acerca da história do Senhor Jesus a partir de uma mesma perspectiva, com algumas diferenças de abordagens entre os evangelistas. Por exemplo, Lucas, ele apresenta cerca de 60 eventos, 60 fatos diferentes de todos os evangelistas, incluindo o evangelho joanino, que é o evangelho de João, o evangelista, o apóstolo amado. Mas fato é que a genealogia de Jesus aparece apenas nos sinóticos. E quando eu digo nos sinóticos, eu não estou me referindo a todos os sinóticos, porque a bem da verdade, ela vai aparecer no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, e no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas. E quando nós comparamos essas duas genealogias, existe entre elas uma aparente discrepância. Enquanto, por exemplo, a genealogia de Mateus, ela afirma que José era filho de Jacó, já a genealogia de Lucas já vai dar uma versão assim aparentemente diferente. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Olha só, mostrando que José então é filho de Eli e não filho de Jacó. Essa é uma peculiaridade. Bom, como é que eu resolveria isso? Porque vários estudiosos, especialistas nos evangelhos, no estudo dos evangelhos, têm proposto várias saídas, como que eu posso dizer assim, várias explicações. Sinceramente, eu explicaria isso, ainda que não é o foco do nosso assunto hoje, mas assim, dando uma passada rápida, depois a gente pode fazer um estudo da harmonia
destas duas genealogias que se encontra nesses dois evangelistas, eu diria que aqui se trata de uma peculiaridade da onomatologia. A onomatologia é o estudo dos nomes, e dentro da onomatologia existe uma área bem interessante que chama-se polionímia. A polionímia, ela vem da etimologia polis, não de polis, que polis é cidade, mas polis, que polis em grego é vários. E essa onímia, esse sufixo onímia, é formado pelo vocábulo grego onoma mais sufixo ia, né? Onímia. Então, onoma é nome. Logo, polionímia são vários nomes, vários nomes. E quando é que isso ocorre? Ocorre, por exemplo, em várias passagens da Bíblia, onde nós temos personagens com mais de um nome. Às vezes com 2, 3, 4 nomes. É o caso, por exemplo, do discípulo que vivia sempre interpelando Jesus e sempre atropelando Jesus pelo caminho, né, com as suas perguntas, questionamentos e palavras, conhecido como o apóstolo Pedro, que, a bem da verdade, o seu nome é Simão. Né? Simão, que depois recebe o nome de Quefas. Ele é também chamado de Quefas, recebe ali um sobrenome, digamos assim, de Quefas, mas ficou conhecido como Quefas, ou Cefas, quando vem para o português. Mas ele também é conhecido como Simão o Barjonas. Então você já tem aqui, olha, Simão, Quefas, Simão Barjonas, mas ele também é conhecido como Simão Pedro e também como Pedro. Então veja que nós temos aqui 5 nomes, mas trata-se da mesma pessoa. Isso ocorre também com o filho de Davi, que é Shlomo, que é Salomão. Salomão, ele também recebe um outro nome. E o nome que ele recebe do próprio Senhor, dado pelo profeta Natã, é Gedidias, amado de Yahvé. Salomão pacífico e Gedidias, amado de Yahvé. Então veja que ele agrega na sua pessoa 2 nomes. E quando nós falamos, por exemplo, de alguns outros apóstolos, por exemplo, Natanael, que também é conhecido como Bartolomeu, Mateus, que também é Levi, olha só, Mateus é Levi, e Saulo, que também é Paulo, o nome dele não foi mudado, ele tinha o nome de Saulo, que é a forma grega do hebraico Shaul, e o nome judeu, ou melhor, o nome romano dele é Paulus, ou no grego Paulos, que significa pequeno. Portanto, nós temos essa questão da polionímia, ela está bastante presente não somente nos nomes das pessoas, mas também nos lugares. Por exemplo, o Mar da Galileia é conhecido como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Mar de Quinerete, Lago de Genezaré. Então veja que tem alguns nomes. O Sinai, por exemplo, é conhecido como Sinai, é conhecido como Monte de Deus, é conhecido como Monte Horebe. Portanto, eu tenho para mim, vou pesquisar melhor, que uma explicação possível desta aparente discrepância nas duas genealogias, que alguns entendem que a genealogia de Mateus é a genealogia de José e a genealogia de Lucas é a de Maria. Eu penso que aqui há simplesmente isso que nós estamos apresentando, um caso de polionímia. Em outras palavras, esse Jacó seria o mesmo Eli. Então, quando se diz aqui que e Jacó gerou a José, é o mesmo, era como se cuidava filho de José, filho de Eli, que na verdade é o mesmo Jacó. Portanto, nós temos Jacó, inclusive lá do Antigo Testamento, que é o filho de Isaac, que é o filho de Isaac, ele agrega também um outro nome, que é Israel. Abraão, Saraí, Sara. Então veja que isso era muito comum. E por que isso também não pode estar ocorrendo aqui? Então essa é uma sugestão que eu estou apresentando sem fazer um estudo mais aprofundado. Mas, para mim, aqui é um caso de polionímia. E os outros nomes também discrepantes que possa aparecer aqui, trata-se da mesma coisa. Do caso de polionímia. Ou seja, um mesmo personagem com nome diferente. E se nós tomarmos como base, por exemplo, o Senhor Jesus,
aí, pelo amor de Deus, Emanuel, Yeshua, Yeshua HaMashiach, o Mashiach, Jesus de Nazaré, e por aí vai. E o próprio Deus, por que não falar do próprio Deus? Lá o primeiro nome que ele é conhecido, que ele apresenta, né? Que ele já se apresenta como esse nome, é Elohim Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Haaretz haetá. E então veja que é Elohim. Mas depois nós vamos ver, por exemplo, El Elyon, vamos ver El Shaddai, Lai Roi, Yahvé Roi, El Gibor. São tantos nomes, mas se trata de uma mesma pessoa, que agrega na sua pessoa vários nomes. Portanto, eu creio que essa daqui é uma saída que eu acho que é mais condizente, que harmoniza melhor. Se nós pensarmos assim, está tratando de uma mesma genealogia, de um mesmo personagem, porém com nomes diferentes. Uma outra curiosidade que nós vemos aqui nessa genealogia entre Mateus e Lucas, é que a genealogia de Mateus, ela começa com Abraão. E por que começa com Abraão? Avraham, pai de uma multidão. O grande patriarca dos hebreus, que sai de Ur dos caldeus, com uma promessa de ser o pai de uma grande nação, e o seu nome em princípio Avram, que significa pai elevado, pai da altura, né? Que Ram é altura, e Av, pai da altura. É mudado depois pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 17 para Avraham, com o significado de pai de uma multidão, que refletia justamente um projeto divino que havia sido revelado para Avram 24 anos antes do seu nome ser mudado para Abraão. E por que interessa a Mateus apresentar Abraão? Porque Abraão é o pai do povo hebreu e ele está escrevendo para uma comunidade judaica. Então é importante que ele comece por aquilo que eles acreditavam, que tem a ver com a sua genealogia. E agora Lucas. Lucas, de trás para frente, né? Que se nós formos tomar como base, começa no versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, e vem aqui elencando vários nomes. Só que lá no final está escrito assim, olha, que é filho de Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, que era filho de Deus. Então veja que a genealogia de Lucas, de modo inverso, ela vai começar com Adão. Agora, por que não com Abraão? Porque Lucas, em primeiro lugar, ele não está escrevendo para judeu. Ele está escrevendo para gentio. E olha, ele já começa aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1, dizendo para quem é que ele estava dirigindo esses escritos. Ele diz assim, olha, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, de Theos, Deus, e Filós, amigo de Deus, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então veja que ele está escrevendo para um gentio. E para o gentio é interessante começar a genealogia com Adão, porque o Adão é o pai da raça humana, conforme nós podemos depreender e ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 26. Olha só que interessante e relevante para o momento esse registro que Lucas deixa, né? Ele que está escrevendo para o gentio. Olha só, aqui no discurso de Paulo, no Areópago, ele deixa aqui essa pérola maravilhosa. Olha, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então veja que por um homem entrou o pecado no mundo, por meio do pecado a morte, por isso que todos pecaram. Então para ele é importante apresentar
aquele que deu início à humanidade. Aquele que deu início, que foi aqui o tronco genealógico de toda a humanidade. Portanto, aqui há um propósito. Ambos foram inspirados pelo Espírito Santo, mas cada um, para o destinatário ao qual esse escrito, esse livro, se dirigia, ele tinha um propósito. E o Espírito Santo os orientou a escrever desta maneira, com esta peculiaridade. Bom, posto isso, além de tantas outras curiosidades que há entre esses dois, acerca do nascimento de Jesus, da oferta acerca de Jesus, do bar mitzvah, da celebração do bar mitzvah, por exemplo, da circuncisão e tantos outros detalhes que Lucas apresenta e que Mateus não apresenta, o que me chama a atenção é que, apesar de Lucas ter pesquisado com detalhe e trazido cerca de 60 fatos diferentes, há um fato aqui que Lucas não traz, somente Mateus, e é por isso que nós demos esse tema de uma genealogia cheia de imperfeições. A palavra genealogia vem do grego e significa estudo da origem. Da origem, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, da história do Senhor Jesus Cristo, da família de Jesus. Afinal de contas, qual é a origem, de onde veio, qual é? Porque o judeu ele dá muita importância à questão da genealogia. Tanto é verdade que quando o pessoal volta do cativeiro, na época de Esdras, Neemias, e diziam que era de família sacerdotal, ele ia no livro das genealogias. Buscava ali no livro das genealogias, não constava, então aquela pessoa era excluída da comunidade. Então o nome tinha que estar ali no livro da genealogia, é muito importante. E para nós também é muito importante. Eu, por exemplo, o nome Soares é muito importante buscar. Existe até uma raiz no judaísmo, entre o povo judeu, aqueles judeus que foram dispersos no sentido de estar fugindo das grandes perseguições. Existem cerca de 3.000 nomes atrás dos quais os judeus se escondiam para não serem mortos. Mas voltando aqui para a questão da genealogia de Jesus, dessa história da vida de Jesus, dos seus ancestrais, nós encontramos 4 personagens, e aqui não é uma questão de polionímia, até porque no Evangelho segundo Lucas, porque o Evangelho é do Senhor Jesus, essas personagens não aparecem nem com nomes diferentes. Trata-se de Tamar, Raabe, Ruth e uma outra personagem que eu não sei por que razão, talvez seja por conta do caso um pouquinho feio ligada a essa personagem, que ela é chamada dizendo o seguinte, que Davi gerou a Salomão da que fora mulher de Urias. Nem o nome dela sequer aparece, que é Batseba, mas a que fora mulher de Urias. Então por que nós demos esse nome, uma genealogia cheia de imperfeições? Nós vamos agora aos fatos. Primeiro, a primeira personagem que nós falamos que apresentamos como uma personagem cheia de imperfeição é Tamar. Tamar não era da família de Abraão. Não era descendente de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Ela era uma cananeia. Olha que interessante. Deus colocando na genealogia de Jesus, o Filho de Deus, uma pessoa que nem sequer fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido. Olha só, ainda que nessa época já era escolhido através de Abraão, é claro, mas ela não fazia parte, ela era uma cananeia, um povo proscrito, cuja terra seria tomada e dada para a descendência de Abraão, e o que depois realmente aconteceu, por conta das grandes abominações que aconteciam ali em Canaã. Então temos aqui Tamar, e só abrindo aqui um link, nós temos aqui também em Canaã Melquisedeque, que era um cananeu, e que não fez parte da genealogia de Jesus, mas ele tornou-se um tipo do Senhor Jesus Cristo, pelo menos em 2 aspectos, ou 3. Primeiro, que ele morava em Salém, que é Jerusalém, que também é o tipo da Jerusalém celestial, que é a habitação do Senhor Jesus. Segundo, Melquisedeque significa rei de justiça, e o Senhor Jesus é um rei justo, um rei de justiça.
E outra, Melquisedeque, por não ser apresentado a sua genealogia, nem pai nem mãe, ele é o tipo do atributo eterno do Senhor Jesus Cristo, porque essa peculiaridade aponta para a eternidade do Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao tema, então nós temos Tamar, que está aqui nessa genealogia. E você sabe que ela se fingiu de prostituta por conta da lei do levirato, que Judá negou dar o seu filho porque todos eles acabaram aprontando e Deus matando esses filhos, e para que não matasse o último, Judá negou o seu filho para Tamar, e Tamar então se veste de prostituta e tem aquele caso com Judá. Bom, a história depois você pode conhecer em Gênesis 38, mas fato é que ela é uma cananeia e que teve esse ato incestuoso com o seu próprio sogro, e tornou-se ancestral do Senhor Jesus e teve um filho chamado Pérez, que significa rotura. E aí você vai ver uma segunda personagem que chama-se Raabe. Raabe é descrita lá em Josué capítulo 2 e ela era uma prostituta que vivia sobre as muralhas de Jericó. Raabe era também uma cananeia que vivia, em Canaã, ali em Jericó, uma cidade também perdida, que era para ser destruída, mas ela creu ao ouvir acerca do que Deus havia feito lá no Egito, secando a água do Mar Vermelho. Ela faz 3 confissões, que nós inclusive chamamos a confissões de uma prostituta. Eu sei que o vosso Deus entregou a cidade na mão de vocês, nós ouvimos o que falar do que Deus fez, secando a água do Mar Vermelho diante de vocês, e por último, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Então ela crê. Então perceba que ela entra na comunidade da fé. Ela crê, e não somente isso, Raabe se torna uma heroína da fé, porque ela está lá na galeria dos heróis da fé, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Enoque e os grandes personagens. Veja que status que ela ganhou, e está aqui também na genealogia de Jesus, aparecendo lá no livro de Josué, aparecendo aqui no livro de Mateus, na epístola de Tiago, aparecendo também na epístola aos Hebreus, se eu não me engano, em 4 ou 5 livros da Bíblia, ela aparece, não me lembro se em Ruth também ela aparece. Mas fato é que está aqui Raabe, essa meretriz, na genealogia de Jesus. Então, por isso, uma genealogia cheia de imperfeições. Eram pessoas imperfeitas, pessoas com problemas que não poderiam, pela tradição, estarem aqui, mas que o Senhor fez questão de incluí-las aqui. E como se isso não bastasse, nós temos Ruth. Ruth, que era uma moabita, um povo que foi amaldiçoado, que inclusive é o resultado de um caso incestuoso da filha de Ló com ele mesmo. Ela o embebedou e teve aqui Moabe, da filha primogênita, Moabe. E aí vieram os moabitas, que foram amaldiçoados até a 10ª geração. Então veja que aqui houve um caso incestuoso, e por isso chamamos de uma genealogia cheia de imperfeições. Olha aí. Então, Ruth a moabita. E olha só, eu até deixei de ressaltar um fato acerca de Raabe, porque Raabe, com quem que ela se casa? Tamar se casa com Judá, e Judá é a tribo da qual veio o Senhor Jesus. Raabe se casa com Salmão, e Salmão era príncipe da tribo de Judá. Esse tipo de casamento não poderia ocorrer, mas aqui ocorre. Veja que Abraão, quando chama Eliezer, fala assim: olha, eu quero que você prometa que não vai tomar uma dessas mulheres de Canaã para o meu filho. E aqui está Salmão, que é príncipe da tribo de Judá, tomando como sua mulher Raabe. Olha só, ela se casa com Salmão. E aqui nós temos também Ruth. E Ruth era moabita, que foi provavelmente evangelizada por Noemi, quando houve aquela seca, aquela fome ali em Judá, em Belém de Judá, e eles saíram para peregrinar em Moabe. Alguns acham que, mas eles fizeram errado, pedir direção de Deus. Não, eu vejo o seguinte: um projeto de Deus, um plano de Deus, deles saírem da terra e irem para Moabe para levar uma esperança de salvação para os moabitas. E veja que essa evangelização, essa missão foi tão efetiva que Ruth volta de lá mais crente do que a própria sogra, ao ponto dela dizer: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, onde quer que morreres, morrerei eu, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E ela então deu toda a preferência. Olha, é tão lindo essa passagem que eu quero até ler, que está aqui em Ruth, no capítulo 1.
Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que confissão, muito forte essa confissão. Igual a confissão de Raabe, só que com um tom muito mais tocante. Aleluia, glória a Deus. Então o que é que levou essa mulher a tomar essa decisão, a deixar o seu povo, a deixar os seus deuses, a deixar tudo que ela deixou, para abraçar um povo que ela não conhecia e se arriscar, porque o seu marido já estava morto, e ela vai para uma outra terra. O que é isso? Graça, pura graça e misericórdia de Deus. E ali está Ruth, que se casa com Boaz, que era o Goel. Goel era o parente remidor, não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas ele não era o primeiro parente remidor. Aquele parente remidor que tinha como direito casar-se com Ruth não quis, passou para Boaz. E Boaz, como judeu, se casa com Ruth, a moabita. Então perceba que há sempre um judeu, porque a judaicidade vinha da mãe, mas o trono vinha do pai. Vinha do pai. Está entendendo? Então o trono vinha do pai. Então veja que eles são sempre judeus. Ela tem Judá, Salmão judeu, depois Boaz judeu, e agora depois Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e agora a última mulher, que aparece que é Batseba, só que Davi é judeu. E Batseba, mulher de Urias, um soldado fiel que deu uma lição de pureza, de fidelidade, de sinceridade, de verdade para o seu senhor, para o rei Davi. Mas fato é que Davi também é judeu. Percebam? Davi é judeu. E esta mulher teve esse ato promíscuo, né, com Davi, que foi um ato de adultério. E está aqui na genealogia do Senhor Jesus. Agora pode-se perguntar, por que essas pessoas estão aqui? Essas pessoas tão imperfeitas, tão impuras. Aleluia. Como é que elas vieram parar na genealogia daquele que é santo? Aleluia. Santo, 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 santo. 3 vezes santo, que é o Senhor Jesus. Como é que nós podemos entender isso? E alguns deles, aqui por exemplo, Raabe lá na Galeria dos Heróis da Fé. É o seguinte, é que Deus faz o que Ele faz não por causa de, mas apesar de. Ou seja, não é porque você é perfeito, não é porque você é bonzinho, não é porque você é o melhor, mas apesar das suas imperfeições. Porque pelo menos duas tiveram aqui uma profissão de fé, uma confissão de fé que me tocou. Tocante a profissão de fé dessas duas mulheres. Principalmente de Ruth. Inclusive Deus me deu uma mensagem: quando não entendemos os projetos de Deus, o que acontece? Você vai ver que Noemi, do hebraico Noomi, minha delícia, minha suavidade, bem-querência de Yahvé, ela volta amargurada, atribuindo a Deus todo o sofrimento, todo o seu infortúnio, e ali com um pecado de autocomiseração: não me chameis mais Noemi, me chamai Mara, ou seja, eu não sou a suavidade, eu sou uma amargura, e quem fez isso comigo foi o Todo-Poderoso, ele está contra mim, atribui. Enquanto isso, ela diz tudo isso, Ruth vem com uma confissão de fé tão doce, algo assim tão maravilhoso, tão abençoador. Então, Deus nos abençoa apesar de e não por causa de. E por último, o Senhor está mostrando aqui o projeto da universalidade da salvação. Essas pessoas que não faziam parte do povo é incluída no meio do povo de Deus. E por último, eu poderia dizer que Jesus quis aqui dar dignidade a estas mulheres, porque nesta época a mulher não tinha dignidade. Havia o chamado pater família, onde o homem tinha direito até mesmo de matar a mulher. Era discutido nessa época se a mulher tinha ou não alma. Então aqui colocando essas mulheres aqui, e tem também a mãe do Senhor Jesus, que depois aparece, que é Maria. Então nós temos pelo menos 5 mulheres aqui apresentadas nessa genealogia. Que bênção, né?
Espero que essa reflexão tenha abençoado a sua vida, uma genealogia cheia de imperfeições, mas o importante é que aquele que é perfeito e que aperfeiçoa todos está nessa genealogia. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E se você tem muitas imperfeições, o Senhor pode aperfeiçoar, te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, ative as notificações. Visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E ainda mais, se você não se inscreveu, queira se inscrever no canal. E se você quiser adquirir a nossa promoção, o nosso livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2 já está chegando. Você liga no 0 operadora 11 94901 6633 e 0 operadora 11 94626 3000. Você vai levar, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, com 36 temas, com quem se casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30, que era espinha na carne de Paulo. O volume 2 que está chegando, quem criou o mal, de onde veio Deus, de onde veio o negro, Jefté sacrificou sua filha, são 75 temas. E o volume 3, quem são os filhos de Deus, Gênesis 6:2, e são 59 temas. O volume 4, tudo sobre a imortalidade da alma, quase 500 páginas. E ainda você tem o livro Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, com mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares. Você vai levar estes 5 livros da minha autoria e ainda o livro Os Enigmas de João Batista, tudo de mais de R$500 ou quase R$500 por apenas R$320. Só que tem um detalhe: você não vai pagar o frete. Tudo por 320 e com frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora, 0 operadora 11 94901 6633, 0 operadora 11 94626 3000, e eu vou deixar esse telefone aqui na descrição do vídeo. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.